meu povo do oitavo aninho. Eu sou o professor Aldemir Malveira de Matemática. Vejamos o que temos. Aula 54. Objeto de conhecimento, organização dos dados de uma variável contínua em classes. Detalhamento, classificação das frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de modo que resuma os dados de maneira adequadas para a tomada de decisões. Vamos à nossa aula. Para darmos início, certo, a esse nosso encontro, nós temos a questão do tratamento da informação, certo? E o que seria esse tratamento da informação? Ora, o tratamento da informação, ele nada mais é do que você organizar dados que você tem de maneira a você extrair situações que indicam a tua tomada de decisão, beleza? Então, nesse momento inicial, nós vamos aprender a como lidar com uma disposição de números através do que nós conhecemos como rol. Me segue, olha só. Então, organização dos dados de uma variável contínua em classes, certo? E o primeiro conceito que nós vamos apresentar é o conceito de rol. O que significa o rol? O que é o rol? Ó, aqui, ó, o rol. O rol é a lista dos dados numéricos da pesquisa obtida após a ordenação, olha, apareceu a palavra ordenação, dos dados de forma crescente e ou decrescente. Então, na realidade, quando você estiver diante de uma lista de dados numéricos, você tem que organizar, olha, então aqui, ó, olha lá, então a gente vai estabelecer as seguintes conexões, ó, rol, você tem que primeiramente ordenar, olha, ordenar, e essa ordenação, olha, ela pode ser de forma crescente ou ela pode ser de forma decrescente. Agora, por que você precisa fazer essa organização em forma crescente ou decrescente? Ou por que você precisa organizar? Então, em um rol, o que acontece? É que é uma lista, certo, de dados numéricos. Essa lista ela pode vir totalmente desorganizada. Então, se ela vier totalmente desorganizada, e a maioria das vezes ela vem desorganizada, é melhor que você organize. Daí a história. O que é o rol? rol é uma lista numérica, né? Mas que ela precisa estar ordenada. Ou, em outras palavras, ela precisa estar organizada. E como você vai organizar? Primeiramente, você vai organizar esses dados, aí você escolhe em ordem crescente ou decrescente. Normalmente, eu aconselho que você vá pelo lado crescente. Depois de organizar, aí sim você consegue tratar esses dados. Então, sempre você deve tratar essa lista, que é o rol, organizar em ordem crescente. Vejamos como fazer isso. Então, aqui, ó, considere, certo, as seguintes sequências de números abaixo. Olha, nós temos o número 32, 33, 28, 30, 45, 50, 32, 19, 20, 45, 32. Olha. Então, aqui ela está desorganizada, certo? Então, se ela está desorganizada, fica ruim de você prosseguir em cima de uma análise, né, daquilo que vai ser pedido para você. Então, este rol aqui, ó,
né? Está sendo dado, olha. Ele está o quê? Ó? Desorganizado, beleza? Desorganizado. Então, o que que você vai fazer? Você vai organizar. E como é que você organiza? Organiza em forma crescente. Então, tá aqui, ó. O primeiro elemento é o menor, 19. Depois, você procura quem vem depois do 19. Opa, tá aqui o 20. Olha aqui. Depois, você percorre a sequência toda. Aqui o 28, olha. Depois, o 30. Tá aqui. 32. E aí você tem que ficar atento se não está se repetindo. Você vai ter que colocar todos. Tem um 32 que está bem aqui. Tem outro que está bem aqui. E tem outro que está bem aqui, olha. Então você vai colocar os três, olha. 1, 2, 3. Não pode excluir ninguém. Você só organiza em ordem crescente. Depois de 32, vamos buscar quem? Opa, o 33 está aqui. Depois do 33, aí você olha, tem 45, tem 2,45. Bota os 2,45. E por último, o 50. Pronto, agora aqui o teu rol, olha, está o quê? Organizado. Você organizou. Beleza? Se você organizou, beleza. Então, olha, sempre que for solicitado o rol, você deverá organizar. Pode ser em ordem crescente ou em ordem decrescente. Eu aconselho que você faça em ordem crescente, como eu fui fazendo. Pega o menor número, ele será o primeiro, depois o que vem dele, e aí você vai fazendo, beleza? Muito bem, olha. Após essa apresentação do que vem a ser o rol, né, que é a organização de os dados numéricos em ordem crescente, nós temos que entender as medidas de centralidade ou medidas de tendência central. E uma das medidas de tendência central, meu povo, é a média aritmética. Olha. Então, nós temos aqui agora, vamos iniciar com a média aritmética. Olha. Depois nós vamos ver uma outra. E como é que eu faço, eu descubro a média aritmética? Observe que para nós tratarmos, né, dado uma lista numérica e nós encontrarmos a média aritmética, primeiro eu organizo esses dados, certo? Depois, para nós encontrarmos a média, eu vou somar esses dados, olha lá, você vai somar esses dados até o último e dividir pela quantidade. Quando você fizer isso, você tem a média aritmética. Então, vamos lá. O que nós vamos agora novamente frisar é como encontrar a média aritmética simples, porque nós temos outras médias, mas vamos pela simples. É a mesma coisa que eu já falei. Você pode utilizar MA ou um X com a barra em cima. Pode utilizar uma coisa ou outra, certo? Depois que você organiza, né? Organizou, beleza. Organizar quem? O rol. Aí você vai somar esses elementos, olha, está aqui a soma, e vai dividir pela quantidade. Como é uma fórmula, então vamos identificar os parâmetros dessa fórmula. Então nós temos média aritmética, que pode ser MA ou pode ser um X com a barra em cima. Ela significa média aritmética simples. Quem são x índice 1, x índice 2, x índice 3, x indiciente? São os valores dos termos, olha, ou dos dados. E o n, número de termos ou de dados. Tá aqui embaixo. Beleza. Então, vamos ver uma aplicação agora, né? Já apresentei o rol, já apresentei a média aritmética, que é uma medida de tendência central. Vamos fazer uma aplicação, olha. Prestem atenção na seguinte aplicação. As notas dos 9 estudantes, olha, de uma turma preparatória para Olimpíadas de Matemática estão registradas na tabela a seguir. Então, está aqui, ó.
8,1, 9,6, 8,9, 9,2, 9,3, 8,3, 9,2, 8,5 e 9,9, olha. Com as informações acima, determine, olha. Letra A, o rol. O que você deverá fazer com o rol? Você deverá, então, organizar, olha. Então, vamos organizar, ou seja, vamos para o rol, olha. Beleza? Então, o que é o rol? Está sendo pedido a organização, certo, dos dados. Beleza? Organização dos dados. De que forma, professor? Pode ser em ordem crescente ou decrescente, mas eu vou organizar em ordem crescente. Então, qual é a menor nota? A menor nota é 8,1. Aí eu venho aqui, ó, 8,1, ponto e vírgula, beleza? Menor. Depois, o que vem depois de 8,1? Aí você olha, opa, eu tenho 8,3. Aí você vai lá e bota 8,3. Depois de 8,3, o que você tem? Você tem 8,5, beleza? Bota lá, 8,5. Muito bem. Depois de 8,5, quem foi que vem? Eu aconselho até que risque, porque você não vai perder ninguém. Depois vem 8,9. Beleza? Então tá aqui, ó, 8,9. Depois de 8,9, o que vem? Vai riscando, ó. Chegamos a 9,2. Tem 2, olha. Bota os 2. Beleza? Olha. 9,2. 9,2. Beleza? E aí agora vem, olha. O 9,3. Beleza? Então, vou botar aqui para baixo. 9,3, ponto e vírgula. Vejamos o que tem agora. Agora vem o 9,6. Aqui, olha. E aí, chegamos no último, que foi 9,9. Beleza, meu povo? Tá aqui, ó. Pronto. Você organizou, você fez o rol. O que é o rol? É organizar uma sequência numérica, certo? Em ordem crescente ou decrescente. Eu aconselho que você faça sempre em ordem crescente. Tá aí, ó. 8,1, 8,3, 8,5, 8,9, 9,2, 9,2, 9,3, 9,6, 9,9. Beleza, então tá aí o rol, olha. Já foi feito, ó. Agora queremos saber a média aritmética das notas, que é a letra B, ó. A média aritmética. Como é que eu faço a média aritmética? Eu posso utilizar x barra, eu vou somar, ó. Tenho que somar todos esses termos, já está organizado, ó. 8,1 mais 8,3 mais 8,5 mais 8,9 mais 9,2 mais, vou botar aqui embaixo, olha, porque ali um espaço, mais 9,2 mais 9,3 mais 9,6 mais 9,9. Isso tudo dividido pela quantidade. Aí você conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividido por 9. E aí vamos já calcular. O que você vai fazer agora? Agora é somar tudo e dividir por 9. É isso que você tem que fazer, certo? Então vamos somar, né? 8,1 mais 8,3 mais
8,5 mais 8,9 mais 9,2 mais 9,2 mais 9,3 mais 9,6 mais 9,9. Isso está dando 81. Dividido por quanto? Por 9. Então, 81 dividido por 9 dá 9. Olha, essa é a média aritmética, certo? Desta situação, olha, né? Das notas desses 9 estudantes. Então, o que é que foi feito? O rol primeiro, organizamos os dados, né, numéricos aqui, as notas deles em ordem crescente. Depois, somamos, né? E dividimos pela quantidade. Foram 9 notas. Olha aí, tá aqui, ó. Beleza? Tá aí o rol e a média aritmética. Beleza, meu povo? Vamos ver agora uma nova medida de tendência central. Quem é ela? É a mediana, olha. O que é a mediana? É uma medida de centralidade que busca encontrar o valor central de um conjunto de valores. Para isso, esse conjunto deve necessariamente estar organizado. Olha, então observem isso, pessoal. Ó. Sempre que você estiver diante de uma sequência, né, numérica, de uma base de dados numérica, você deve organizar. Quando você estiver fazendo essa organização, você está fazendo o rol. Beleza? Então, sempre assim, olha, certo? Olha lá, para você trabalhar as medidas de tendência central, que é o que eu estou falando agora, eu vou falar da mediana, você deve, de cara, organizar em ordem crescente ou decrescente. Quando você fizer isso, você está elaborando o rol para ou calcular a média aritmética ou o que nós vamos aprender a calcular agora, que é a mediana. Então, vamos continuar. Vejamos o que nós temos. Olha. Então, beleza, né? Então, vamos identificar pela mediana. Olha, a aplicação da ideia sobre mediana. Olha, considere que uma academia de fisioterapia, em que os estudantes de um determinado horário têm as seguintes idades. Olha aqui, ó, 32 anos, 33, 28, 30, 45, 50, 32, 19, 20, 45 e 32 anos. Ora, o que nós temos que fazer primeiramente? Primeiramente, nós temos que realizar o rol, certo? E para realizarmos o rol, nós temos que organizar, né? Em ordem crescente. Então, vamos fazer isso, olha. Tá aqui, ó. Vamos ver, organizar. Então, olhando lá, o aluno que tem menor idade o aluno que tem 19 anos, olha. Realizar o rol. Então, tá aqui, ó. O primeiro aluno, 19. Depois foi o aluno com 20. Depois o com 28. O 30. 32, 32, 32. 3 alunos com 32 anos. Olha. Depois foi para 33, 2 alunos com 45 anos e 1 com 50. Beleza? Então, observe o seguinte. Olha lá. Então, eu vou pegar... Eu quero calcular a mediana, né? Então, já está aqui organizadinho. Então, vamos ver aqui, ó. 19, certo? 20... 28, 30, 32, 32, 32, 33, 45, 45 e 50. Olha, tá aí. Essa foi a organização. Eu quero calcular a mediana, olha, né? Então, como é que se calcula a mediana? Lembrando que a definição de mediana, ela é uma medida de tendência central, olha.
Então vamos ver quantos elementos. É simples, depois que você realizou o rol, que é a organização, né? Tá aqui o meu rol, ó, tá prontinho. Então vamos ver quantos elementos eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, o meu rol tem 11 dados. Então eu tenho um quantitativo ímpar, né, de dados depois de organizado. Quando isso acontece, olha, então significa que a mediana é o elemento que está no meio, né? Mas se eu tenho 11, ora, se eu posso realizar isso de duas maneiras. Uma é, ó, organizado, então tá aqui, eu divido, olha. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Depois, 1, 2, 3, 4, 5. Ou, olha lá, eu coloquei 5 para um lado e 5 para o outro. Então, qual é o elemento que está no meião? É o elemento 32. Então, depois dessa organização, eu tenho o seguinte, ora, a mediana, né, desse rol aí é 32 anos, ME, ó. 32 anos é a mediana. Foi descoberto depois da organização. Por isso que é importante que você organize os dados, ok? Uma outra maneira é você contar, certo? Depois de organizado, você contou, né? Nós temos quantos números aqui? Nós temos 11 números, beleza? É uma outra maneira, ó. Aí você, o que você pega? Você soma, tem uma formulazinha para esse quantitativo, né? Você soma ele mais 1 e divide por 2. Quanto que é 11 mais 1? 11 mais 1 é 12, divide por 2 dá 6, quer dizer, o sexto termo, olha. Então, se você observar, o sexto termo é esse, olha como bate, ó. Essa é a mediana, então eu tenho dessas duas maneiras, certo? Que é o que eu vou agora sinalizar teoricamente. Beleza? Então tá aí, ó. Casos a considerar quando o rol tiver um número ímpar de termo, olha, que foi o nosso caso. Nós tínhamos quantos elementos? 11. Então eu somo n mais 1, olha, e divido por 2. E aí você vai ter o elemento central. Aí você poderia perguntar, e quando for par, professor? Né? Se for par, como é que eu descubro a mediana? Porque pode acontecer, beleza? Então, vamos supor que nós tenhamos a seguinte situação. Ó. Eu vou pegar aqui, né, uma questão par. Eu vou dar uma organização de uma sequência numérica qualquer, certo? Vou colocar, ó, 2, 5, 3, 2, né? E pronto, parei, ó. Tá aí, ela é par. Por que eu sei que ela é par? Porque ela tem só 4. Primeiro, vamos realizar o rol. Então, o rol é a organização. Vai ficar, então, olha, 2, 2, 3 e 5, ó. Beleza, tá aí, ó. E eu quero calcular a mediana desse negócio, né? Qual seria a mediana desse caso aí? Nesse caso, quando ele é par, você pega os dois elementos, olha, ó, né? Aqui, ó, beleza? Tem esses dois elementos aqui do meio, soma e divide por 2. Aí o que vai acontecer aí no caso? Olha, nós vamos ter a mediana aí, né? Olha, 2 e 3 vai me dar o quê? 5. 5 dividido por 2 dá 2,5. A mediana ela está exatamente bem aqui, olha, no meião do 2 e do 3. Olha como bate. Isso você vai fazer quando for par. Beleza? Muito bem. Então tá, agora já vimos, quando é ímpar, né, você soma a quantidade mais 1, divide por 2, organiza e divide, tá bom? Então vamos continuar, se for par você já viu, olha. Aqui é reforçando uma outra maneira, né, que você pode fazer para o caso do ímpar, que eu também já falei, olha. Organiza
organizar o rol em ordem crescente e tomar o termo central de maneira que se tenha um conjunto de termos iguais, tanto para a esquerda quanto para a direita, que é exatamente aquilo que eu falei. Olha, está aqui a minha mediana, beleza? Quantos termos eu tenho aqui? Olha, eu tenho 5 para esse lado e eu tenho 5 para este outro lado. Olha. Porque qual é o total aqui? O total aqui é de 11, né? Ó, somado com esse termo do meio foram 11 termos. E isso quando você estiver diante de um quantitativo de números ímpares, certo? Você divide no meio e você encontra a mediana. Essa é uma outra interpretação da questão, beleza? Então nós vimos essas duas situações. Primeira coisa, fazendo um release aqui, né? Então vamos ao release. Nós vimos, estamos trabalhando a questão de medidas de tendência central, né? Medidas de tendência, beleza? Central. Então, o que nós vimos? Nós vimos o que? A média aritmética, beleza? Média aritmética simples. Como é que eu encontro a média aritmética simples? Olha, por esta relação. Eu vou somar, né, o que eu tenho, beleza? E vou dividir pela quantidade. A outra foi a mediana. Certo? A mediana, que ela é chamada por MA, você primeiramente pega, faz o rol. Depois do rol, você vai verificar se você está diante de uma situação ímpar ou se for par. Se for ímpar, você vai exatamente fazer o quê? Você vai dividir, organizar primeiro o rol, que é em ordem crescente, olha. Divide, pega a medida de tendência central. Se for par, soma os dois e aí determina. Uma outra medida de tendência central é a moda, né? O que é a moda, professor? Ela é uma medida de centralidade que indica o termo com maior frequência, que é aquele que aparece mais, né, em uma pesquisa. Então vamos ver o exemplo. Olha. Considere que a academia, aquela mesma academia com os dados, né, dos alunos. E aí, nós já organizamos, nós temos aluno com 32 anos, com 33, com 28, com 30, com 45, com 50, com 32, com 19, com 20, com 45 e com 32 anos. Foi coletado esses dados aí. Então, organizando, né, em rol, faz o rol. Nós já fizemos isso, bonitinho. Qual é a idade que aparece demais aí? Qual é a idade que aparece demais? Então, se nós observarmos, olha, nós temos 32 aqui, nós temos 32 aqui e nós temos 32 aqui. Portanto, a moda aí, no caso, é a maior frequência de idades. Ora, a maior frequência de idades são os alunos de 32 anos. Então tá aqui, ó, moda 32 anos. Beleza, meu povo? Então, vimos essas 3 medidas de tendência central, né? Primeiramente, organizar, né? Dado uma sequência, fazer o rol, e aí observar se está sendo pedido a média aritmética. Soma todo mundo e divide pela quantidade. A mediana, vê se é par ou ímpar, organiza, certo? E a moda, organiza o rol e observa aquele que aparece com a sua maior frequência. Essa vai ser a moda. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.